Gente, ele causou uma polêmica enorme na semana passada ao chamar o presidente Jair Messias Bolsonaro de tchutchuca do Centrão ali no Cercadinho. Ele é advogado, já serviu ao Exército e hoje parece que ele está entrando para o meio da política. Eu vou conversar com o Wilker Leão. Wilker, obrigada por ter topado conversar com a gente. Tudo De certo? nada. Abertura? É isso mesmo, né? Tudo certo, acertou tudinho. É isso. Wilker, antes da gente entrar na polêmica da semana passada, eu quero entender um pouco da sua história. A gente fez uma pesquisa aqui sobre a sua vida, né? Encontramos algumas coisas e não encontramos outras coisas. Você veio da onde? Você ainda faz parte do Exército? Explica isso para a gente. Não, eu nasci em Redenção do Pará. Eu vim de lá, só que vivi pouco tempo lá. Sou É paraense. mesmo? Você é É, paraense igual a gente. sim. É daí, né, na verdade. Legal. Que legal. Eu vim daí da terra de vocês, que é a minha terra também, só que infelizmente eu não tenho tanta lembrança assim, porque eu saí aos 5 anos, né? Por mais que eu tenha essa naturalidade, eu não tenho as experiências boas aí que o Pará tem a nos oferecer, mas tenho muito carinho. E vivi a maior parte da minha vida aqui em Brasília mesmo, então acaba que por essa identificação natural da vida que a gente vive num local ali por bastante tempo, né, como sou eu aqui em Brasília, eu me considero assim mais brasiliense por causa dessa experiência, mas tenho um carinho enorme aí pelo Pará. Você foi para Mas em Brasília por relação quê, Wilker? é porque a família, minha família por parte de mãe, a maioria era daí mesmo, só que acabou migrando aqui para Brasília, né, atrás de oportunidade e tal, e aí ficou só minha mãe e minha avó lá, e aí minha avó estava com a ideia de migrar para cá também, a gente passou por um período ali no Tocantins, rápido, uns 2 anos, aí a gente veio para Brasília, cheguei aqui com 8, 9 anos, e hoje que eu tenho 26, né, vivi todo esse período importante da nossa vida, que é a infância ali para a transição de juventude, vida adulta, iniciando aqui, né? Então, tenho bastante essa identificação. Agora, sobre o Exército, eu fiquei lá durante 8 anos, iniciei em 2014, entrei pelo Bastante serviço tempo. militar Você entrou, obrigatório. então, você entrou no Exército, você estava saindo da adolescência, entrando ali na Isso. fase de juventude, né? Com quantos anos você entrou no Exército? 18, aquele clássico serviço militar obrigatório que todo mundo faz a seleção, né? Fiz também. Aconteceu de ter a oportunidade de eu entrar, eu fui voluntário, ralei bastante, um ano de recruta ali, né? A gente rala muito, mas depois tem a oportunidade ali de engajar, né? Se tornar do tipo profissional e ficar por mais 7 anos, totalizando um período final ali de 8, né? Eu acabei ficando durante esse tempo, eu tenho bastante identificação com a instituição, por mais que tenha muitos erros para serem apontados em relação à realidade interna que o alto comando acaba produzindo, mas a instituição, enquanto forças armadas, assim, é fantástica. E você saiu do Exército por qual motivo? É por término do tempo de serviço mesmo. Quando você completa esses 8 anos, necessariamente você não pode renovar, você é desligado por término do tempo de serviço. Está rolando muita fake news aí também, né, de que eu fui expulso e não sei o quê. Nesse meu último ano ali, eu acabei iniciando essa minha produção de conteúdo falando sobre a realidade interna da instituição, coisas que estão erradas dentro da própria legislação. Foi, inclusive, assim que começou meu trabalho ali no Cercadinho, com os bolsonaristas, que acabou culminando ali no Tchutchuca do Centrão, né? Foi questionando a instituição. Mas eu cheguei a ser detido lá 3 dias, mas foi só isso, assim, de problema que eu tive na instituição. Depois eu saí normalmente ali, como todo militar que completa seu tempo sai. Quando você chegou a ser detido no Exército? Foi setembro, salvo engano. Por qual Finalzinho de motivo? setembro. Porque eu publiquei vídeos, tá até o meu canal ali atrás, o título era ali na capa, né, ajudando militares a conhecerem seus direitos. Eu publicava vídeos falando acerca dos direitos dos militares que muitas das vezes a instituição não implementava, ou a própria legislação estava errada, a legislação interna de portaria e tal, ela não coadunava a legislação em si, que são as leis e que deveria estar de acordo e tal. Eu falava sobre isso, por exemplo, identidade militar para cabo soldado, eu era um cabo, né, fazia parte dessa categoria. Pensão militar também, como o alto comando sustentava suas aposentadorias, que é chamado pensão militar dentro da instituição, nas costas dos militares temporários. Falei também sobre a adicional de compensação por disponibilidade militar, como os percentuais eram errados, e coisas nesse sentido. E fui punido por ser um militar que falava sobre militares.
Você foi punido porque você questionava, né? E pelo que eu estou entendendo, você questionava, mas você questionava o não cumprimento do que estava prescrito, né? Mas o militarismo ele não aceita esse questionamento. Você se considera um questionador? Sim, por natureza. Acredito que dentro de mim já está esse propósito assim, que se eu verifico algo, eu tento fazer minha parte para que eu, claro que ninguém é perfeito, né? Mas eu tento fazer a minha parte para que eu acerte mais do que é. E quando eu vejo um erro assim, na má fé mesmo, das instituições ou das pessoas, eu faço minha parte para combater esse erro também. E se dentro da instituição da qual eu fazia parte, eu vi que estava institucionalizado diversos erros, eu tentei fazer minha parte para discuti-los e aperfeiçoá-los. Eu entrei com recursos ali e procedimentos administrativos dentro do poder que eu tinha, enquanto qualquer outro militar tem também, de questionar e requerer o cumprimento daquilo que está previsto. Aí recebi muita negativa e culminou nessa detenção, né? Mas fiz minha parte desde quando eu estava lá dentro. Mas você percebe que o questionamento ele não é muito, na verdade ele não é muito não, ele não é aceito dentro desse sistema que você estava, que é o Exército. Sim. Correto? Corri esse risco, sim. Eu me sabia, tinha pleno conhecimento disso, mas me coloquei à disposição para sofrer as eventuais consequências que essa sofrência. Então, aí você viu um caminho, né, para colocar os seus questionamentos para fora através das redes sociais. Você escolheu o YouTube para começar a produzir o seu conteúdo, né? Por que você escolheu mostrar para as pessoas através de conteúdo de vídeo, né, as coisas que você considerava errado? É porque pela internet ali, com as redes sociais de vídeo, principalmente o YouTube e o TikTok ali, TikTok me baniram minha conta agora, né? Mas era também o meu principal meio ali de difusão desses vídeos. Mas você Agora fez é o uma conta YouTube, nova né? recente, não fez? Fiz, mas até que eu adquira tudo de novo, vou Percebe que começar você do vai zero. sendo banido dos lugares, você vai É incomodando. difícil. É o exército que te prende, é o TikTok que te bane, tem alguma coisa aí que faz você não se encaixar no sistema. Essa coisa que faz você não se encaixar no sistema fez você procurar o presidente Jair Messias Bolsonaro em meados, qual foi a data, Vini? De abril. Em abril, para questionar justamente essa dinâmica dentro do Exército, né, de questões relacionadas ao Exército. O que foi que motivou você a procurar o presidente para fazer esses questionamentos? Além do fato dele ser o comandante supremo das Forças Armadas, que é que tem o poder máximo ali para promover modificações dentro da instituição, ele foi capitão e ele se promoveu para a política, batendo nas questões erradas que eu vejo hoje também, e que ele via num sentido parecido lá atrás também, quando ele era só mais um militar na multidão. Só que hoje, depois de 28 anos como deputado federal, 4 praticamente fechando esse mandato dele como presidente, ele não fez absolutamente nada por esse período, principalmente por praça e cabo soldado, mas nem mesmo por oficial, uma coisa ou outra, agora com a Lei 13.954, reestruturação, questionar ele por que não aconteciam melhorias em relação a aspectos que ele mesmo apontava lá atrás. O lance de a realidade de cabo soldado, por exemplo, se resumia a basicamente fazer faxina, ele dizia que isso era vagabundagem, porque como que você forma um militar colocando ele só para fazer faxina? Isso não prepara para combate nenhum, não prepara militarmente para nada. Então era uma questão que não mudou, não sei como é que era no tempo dele, mas hoje, se não está pior, melhorar não melhorou, está pelo menos igual. Então, por que ele não fez nada para modificar isso? Só que quando ele ouve educadamente ali de alguém que está conversando com ele, tranquilo, um questionamento que não o agrada, ele te trata na base do corte Tramontina, como os bolsonaristas gostam de dizer aí, e foi assim que ele me tratou. Aí eu comecei a fazer esse trabalho de questionar bolsonaristas para expor primeiro, ali o meu dia 1 foi expondo a hipocrisia dele acerca dessa questão que eu levei lá para ele nesse primeiro dia. E depois eu fui falando do governo que o que não falta são erros nesse governo. E quando eu tiver a oportunidade de confrontar ele de novo, não ia confrontar no carinho e na educação, né? Falei para ele que eu achei que ele mereceu. Pois é, você foi ali, né, em abril desse ano, fazer essa contestação relacionada ao Exército, como você muito bem colocou, cobrando algo que vinha até numa promessa, né, uma promessa de campanha, de dar Sim. atenção,
para a questão do Exército, e, na sua visão, isso não aconteceu. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente entrar mais aí nesse campo do que aconteceu, dos últimos acontecimentos. Você era um bolsonarista? Não, não porque eu torci para que o governo dele desse certo, porque ele tinha excelentes propostas, mas por saber do histórico dele, de ele não ter feito nada em 28 anos, ter tido um mandato inútil em forma geral, assim, caráter geral. Mas principalmente para militares, eu sabia que pelo histórico dele de ter sido um capitão, combatente, os caras que realmente mandam na instituição e não ter olhado para a praça durante todo esse tempo e agora, como presidente, eu acreditar que ele faria isso, eu já tinha um pé atrás. Mas como ele tinha boas propostas em termos gerais e genéricos para a sociedade, torci muito para que ele cumprisse e fizesse dar certo. Mas, infelizmente, aí em 2019 já a gente começou a ver o governo desandar. Wilker, muita gente chama você de bolsominion arrependido. Você se considera um bolsominion me chamam de tudo. arrependido? Não, Você se não considera porque Você votou no Bolsonaro? não votei. Eu não votaria nele se eu pudesse votar, mas na época eu estava até com direitos políticos suspensos, porque eu fui recruta, como eu te falei, em 2014, e quando você é recruta em ano eleitoral, seus direitos políticos são automaticamente suspensos de acordo com o que a Constituição prevê. Só que eu achei que eles voltavam automaticamente, eu não tinha conhecimento disso na época. Aí em 18, quando eu fui ver se minha situação estava regular, na verdade eu fui ver onde é que eu ia votar, né? Só que aí você acaba vendo o conjunto da obra ali e ver se sua situação está regular também. Eu achei que estava. Só que infelizmente não estava, porque você tem que se dirigir ao TRE para informar que você não está mais na condição que fez com que os seus direitos políticos ficassem suspensos. E eu não sabia disso e não fiz isso. E acabei não podendo votar, só pude regularizar como já tinha vencido o prazo depois das eleições. Mas eu não manifestei apoio a ele. Na época, assim, tinha até uma posição mais de centro e eu via ele, além da questão militar, assim, genericamente, como um cara mais extremista pelos posicionamentos dele, como ele gosta de dar mitada, né? Por isso que está aí como mito até hoje, isso já não me agradava. Então, eu votaria nele. Mas você se considera de esquerda? Não, eu sou de direita, eu sou um liberal conservador, só que o Bolsonaro ele não representa isso. Hoje, para mim, ele é basicamente, o governo dele se resume perfeitamente numa expressão que é a tchutchuca do centrão. O cara ser de centro é ser fisiológico, é ser conveniente, é votar ali, promover o governo dele de acordo com a conveniência do poder. É isso que ele faz hoje. Todas as pautas de direita, de verdade, que ele levantou lá atrás e fez a gente ter bons olhos em relação a isso, no sentido de que eu acho que todo o povo brasileiro torceu para que ele conseguisse combater corrupção, promovesse as reformas importantes que ele disse que tentaria. A única coisa que ele tentou foi a reforma da Previdência, mas ele enxugou tudo o que mais importava, que era a alta cúpula ali do serviço público, ele retirou, e por aí foi. O cara legalizou só o mensalão do Lula, o orçamento secreto. Precisa mais de quê para esse cara demonstrar que ele está fazendo tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Um discurso que é hipócrita. Você foi acusado, ao chamar o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão, você foi acusado ali de ser de esquerda. Inclusive, tinha gente perguntando, mas e o PT? Né? Eu queria deixar claro, você, em algum momento da sua vida, você já foi petista? Nunca. Talvez eu tenha sido quem que nunca foi um pouco de esquerda, né? Principalmente pelo histórico que eu vivi dentro do Exército, de, digamos assim, uma certa opressão do sistema. Aí você sente assim, poxa, o sistema está nos amassando aqui, ele está se fortalecendo em detrimento de nós, cabos e soldados e praças de forma geral da instituição. Então eu já tive uma visão assim, mais centro-esquerda. Só que conforme eu fui estudando política e desenvolvendo essa minha questão ideológica, eu me identifico hoje de forma pacificada, digamos assim, como um cara de direita. Só que não uma direita que o bolsonarismo, infelizmente, finge representar. Ele não representa uma direita. Mas você está falando de direita, você está falando de direita no aspecto econômico, porque você é um liberal? Mas aí quando a gente fala de direitos de minorias, por exemplo, quando eu falo de um olhar social para uma parcela da população que é LGBT, quando eu falo de ações sociais para uma parcela da população que não tem acesso, você concorda com essas medidas que que tem muito mais a ver com esse viés ideológico de esquerda? De sempre. Concordo.
Sim, é uma bandeira que eu concordo, em primeiro lugar, e é uma bandeira que a esquerda hoje levanta com mais força e faz isso de forma populista. Por isso que eles ganham essa visibilidade como quem representa de fato as categorias menos favorecidas. Mas isso não é uma realidade se a gente for pegar para ver ali as questões mesmo que a direita promove em termos ideológicos. O liberalismo ali prevê também uma questão de renda mínima para quem não tem capacidade de se manter. Então, a questão da renda mínima que se deu aí, explodiu no governo Lula ali com o Bolsa Família, essa é uma questão de direita. Isso é previsto dentro da corrente ideológica de direita. É a renda mínima. E eu acredito, assim, agora tem, lógico, essa dicotomia mais ideológica. Né? Você está falando de um social liberalismo, que é O você... liberalismo prevê essas questões, claro. Só que eu não sou extremista num aspecto que você pode pensar aí que a direita, de forma geral, é vista também assim, em relação às questões das minorias. Eu acho que as minorias têm que lutar por suas bandeiras também. É claro, eu não tenho nada contra, por exemplo, a população LGBT, muito pelo contrário. Tenho muitos colegas que são e tal, mas, por exemplo, uma questão que eu acho exagero é linguagem neutra, é você querer, por exemplo, sistematizar dentro da língua portuguesa, que não difere de forma preconceituosa coisa alguma, por exemplo, um todes, sendo que todos abrange todo mundo dentro da língua portuguesa. Tem questões aí que a gente pode pegar mais como uma visão conservadora de direito, que eu tenho nesse sentido, por exemplo. Aborto, uma pauta que é de esquerda, claramente, que a mulher possa encerrar a vida ali do feto que ela carrega. Eu sou contra também. Então, isso, como pautas ideológicas, digamos assim, a gente tem essa dicotomia, eu, enquanto sendo de direito... Wilke, eu vou, assim, eu conversando com você, eu considero que você tem um ponto de sensatez, né? Você não escolhe de uma forma acalorada ou apaixonada. Você tem críticas a tecer, independente de onde você esteja. Isso eu considero que num país polarizado, isso pode até ser um pouco positivo, né? Em alguns momentos. Mas aí, por exemplo, você está colocando uma pauta aqui, que é a pauta da questão do aborto, né? O aborto é um problema de saúde pública. Por quê? Porque o aborto ele acontece. Quem hoje mais sofre por conta dos abortos clandestinos são as mulheres nas periferias, né? São as mulheres que foram abandonadas pelos pais das crianças, e essas mulheres não têm condições de ter esses filhos, elas não tiveram um apoio de planejamento familiar, então muitas não tiveram acesso a anticoncepcionais, né? Eu, como sou jornalista, eu vejo que às vezes uma menina de 14 anos sai do hospital e ela não sai com uma tabela de planejamento de anticoncepcional, né? Então, percebe que eu estou falando de algo aí que tem muito mais a ver com saúde pública, né? E aí você traz essa questão como homem, né? Que você não concorda. Você estaria aberto, por exemplo, a mudar de ideia? Vou me tomar aqui um pouquinho como exemplo. Eu sou contra o aborto. Eu tive filho com 22 anos, mas eu não julgo quem lança a mão desse procedimento, quem escolhe, a mulher que faz essa escolha. Porque às vezes ela foi abandonada pelo marido, às vezes ela é uma menina e não teve acesso, às vezes ela já tem um monte de filho que ela cria sozinha. Então, assim, eu estou colocando tudo isso para te perguntar se você é uma pessoa que está disposto a repensar as suas convicções. Eu repenso bastante a respeito de praticamente tudo, só que eu acredito que tem princípios que eles são fundamentais ali na mente de cada um. Por exemplo, eu acredito que o direito à vida é o direito mais absoluto que a gente tem. Por exemplo, essa questão de um feto que está ali foi gerado, eu acredito que o ideal, por mais que a gente tenha que discutir, considerar todas essas questões acerca da vida específica que aquela mulher que está querendo optar pelo aborto tem, a vida daquela criança não tem que ser penalizada em razão de uma escolha da mãe. Por exemplo, a gente tem métodos hoje para que esse problema, digamos assim, seja resolvido. Se a mãe não tem condição ali de cuidar da criança e tal, emocional, ou financeira, ou de apoio da própria família, o pai abandonou e tal, é só você entregar a criança para a adoção. Você tem a gravidez, entrega a criança para a adoção se você não se vê capaz naquele momento de cuidar da criança. Agora, de forma alguma,
a solução é você matar um inocente, na minha opinião. Então, eu acredito que essa questão do direito à vida como absoluto para mim, que eu não repensaria, não me vejo durante a minha vida repensando dessa forma, de uma forma a pensar que o aborto possa ser promovido fora daquilo que a gente tem. Eu acredito na legislação que a gente tem hoje. Se a mulher for estuprada, o feto for anestésico, ou causar uma situação de risco para a vida dela, ela pode optar por fazer o aborto de forma legal. Então, dentro do período ali de semanas que se prevê para isso. Então, eu acredito no modelo que a gente tem hoje. Não o que foi, ali naquele momento em que você foi para você já frequentava o cercadinho ali do Bolsonaro? Há quanto tempo? Eu sei que você foi lá em Há abril. 50... Pode falar. Sim, eu estava dizendo, há 55 dias eu vou religiosamente todos os dias de segunda a sexta. Todos os dias de segunda a sexta. Você continua indo depois do episódio do Tchutchuca do Centrão? Sim, só não fui hoje porque o Bolsonaro não estava aqui por causa da... Ele estava no Rio ontem para sabatina no Jornal Nacional, né? E ficou pelo Rio mesmo para ir para São Paulo para a inauguração de alguma coisa que eu não lembro o quê. Então, era provável de o pessoal não estar lá. Só por isso eu não fui hoje. Mas todos os outros dias continuarei indo como tenho ido. Fui na sexta e fui na segunda. E qual é o seu O acontecido foi objetivo? Qual é o seu objetivo em ir ali e falar com ele? Naquele dia, você conseguiu falar o que você queria para ele? Porque você foi rapidamente contido pelos seguranças. Depois ele... Conta para a gente o que aconteceu ali naquele momento. Ali, primeiro, eu fui lá como para ser mais um dia questionando bolsonaristas. Inclusive, estava fazendo isso quando a comitiva dele se dirigiu até nós, né? Não é convencional que ele faça aquilo ali, porque o Palácio da Alvorada tem uma via privativa para o presidente se deslocar, lá dentro do palácio mesmo, para ele acessar a via pública pelo outro lado, onde fica o Palácio do Jaburu, mas ele saiu pelo lado onde o pessoal fica aguardando ali para entrar no cercadinho, onde eu geralmente questiono isso também, que dá acesso a uma via ali mais convencional da Vila Planalto, que aí ele não costuma passar por lá. Só que como ele não ia receber o pessoal dentro do cercadinho nesse dia, ele acabou passando lá para tirar umas selfies ali, construir a narrativa dele, aquela sessão de bajulação que ele adora ter, só que aí ele não contava com a minha presença ali, né? Pro azar dele, eu estava lá. Aí ele passou por ali, aí enquanto eu estava questionando o bolsonarista, eu já estava percebendo que aquela comitiva muito provavelmente ia passar por lá, né? Aí eu já fui, ali dá para ver no vídeo completo que eu gravei, já fui falando, olha, o presidente está vindo ao nosso encontro, ao que parece, tal. Será que ele vai parar aqui? Já pensou? Se ele parar por aqui, vamos saber qual que é a opinião dele aí, por que ele limitou a delação premiada. Então já fui falando meio que com o público ali e tal, e aconteceu tudo dessa forma, né? Ele parou, desceu, foi rolando a bajulação ali, eu fiquei na espreita, esperando o momento ideal de fazer a pergunta para ele, aí quando surgiu, perguntei, a mulher que estava lá tirando selfie com ele, candidata a deputada federal, eu sou candidata aqui, estou aqui com o presidente Bolsonaro, eu já emendei, ele, pô, eu estou aqui com o presidente Bolsonaro também, por que o senhor limitou a delação premiada? Então, o pessoal já ficou naquela vaia, né? E aí eu perguntei de novo, aí ele me olhou com aquela cara linda dele, de quem adora uma crítica, né? Aí um covarde, um bolsonarista covarde, que inclusive é aquele com quem eu estava conversando nesse dia, que ele perdeu no argumento e deve ter ficado chateadinho, né? Foi me puxar pelas costas ali, covardemente, ainda bem que na imagem da Globo dá para ver, no meu celular não deu, porque saiu do vídeo. Aí ele me puxa, eu caio, me levanto novamente, saiu do vídeo, coloquei de novo, continuei questionando, perguntei sobre o juiz de garantias também, uma emenda do trecho que ele sancionou, dificulta combate à corrupção, e fui provocando nesse sentido com questionamentos acerca de fatos ruins do governo dele, como ele estava, no final das contas, fazendo tudo que a esquerda queria, senão a esquerda voltava, num discurso hipócrita dele. Aí ele meio que não deu hora assim, só fugiu, né, porque já estava começando a sentir, eu acho. Aí é o momento que eu falo para ele, você é tchutchuca do Centrão, eu estou aqui todo dia para te combater, seu covarde, eu sou um covarde, tchutchuca do Centrão. Aí ele entra no carro lá, a porta já estava fechada, aí eu chamo ele de safado. Estou aqui todo dia, seu safado, e você é um vagabundo. Vagabundo. Aí o pessoal fica chocado assim, né? Tipo, é vagabundo mesmo, eu tô falando aqui na frente do gado do cercadinho inteiro e tal. Cadê o covarde que derrubou aí? Fica nessa narrativa de eu tentar conversar com eles ali do incidente, né, digamos assim. O Bolsonaro sai furioso do carro depois de 5 segundos de reflexão, acho que ele deve ter ficado pensando, né?
não, esse cara não tá maluco de chamar o mito que eu sou de tchutchuca do Centrão na frente dos meus apoiadores. Eu vou ter que ir lá na Valentia conversar com ele. Porque Aí ali ele veio na minha direção. no meio dos apoiadores não tem isso, né? Ali no cercadinho Não, não tem. fica Não. só quem ovaciona ele, né? Exatamente. Se você vai lá uma vez fazer o mínimo de crítica possível, como foi o meu caso naquele dia, simplesmente perguntando por que não aconteciam melhorias no Exército, eu fui proibido de entrar. Tem uma lista ali dos proibidos, vamos chamá-la assim, né, de quem não pode entrar. É feita uma filtragem ali na segunda barreira do Palácio da Alvorada de quem está nessa lista. Se você estiver nessa lista, você nem passa dessa segunda barreira. Então, eu estava lá desde o primeiro dia em que eu fui. Aí, voltando ao lance do Bolsonaro, ele saiu lá furioso. Aí, ô, presidente, o senhor quer conversar comigo? Fala comigo, presidente. Aí ele, vem cá, eu vou conversar contigo. Aí ele já me puxa pela gola, sorte que a camisa resistente ali, ela é resistente em todos os sentidos, né? A camisa do São Paulo Futebol Clube, a única que o Bolsonaro não usou ainda, ela resistiu ao Bolsonaro e também resistiu a não se rasgar com o puxão violento que ele me deu. Ele tenta pegar o celular, e aí eu estou atento, desvio com a mão esquerda aqui a mão dele, ele Você, naquele eu já momento, você começo a achou sair que ele correndo. queria conversar com você, você não achou que ele fosse Sim, tentar puxar o celular da sua mão. jamais. Jamais passou pela minha Mas cabeça que você não o soltou, presidente você da República, continuou por mais firme que com o fosse. celular ali na mão, né? Continuei, estou esperto já, eram na época 55 dias fazendo isso. Né? A coisa mais leve que eu escuto todo dia ali é vagabundo. É o que os bolsonaristas que ficam ofendidinhos aí com a forma como eu me referi a ele, ficam chateados com esse termo, mas é a coisa mais leve que eu escuto ali todo dia. Já me falaram mil e uma coisas, inclusive essa questão que a gente estava falando aí sobre aborto e tal, e que é uma bandeira, inclusive, do Bolsonaro, por conveniência agora, porque ele era contra antes, inclusive o Jair Renan ele disse que por ele era para ter sido abortado, quem salvou foi a ex-mulher, porque na opinião dele era a mulher que deveria decidir, mas aí o pessoal lá, que é hipócrita também no mesmo sentido, já me falou diversas vezes, já perdi as contas, que eu merecia ter sido abortado, sempre que eu levanto essa pauta, né? Você deveria ter sido abortado, deveria nem estar aqui enchendo o saco, só porque eu vou lá encher o saco como um cidadão indignado com a política do nosso país. Na cabeça deles, assim, é um negócio tão de idolatria que você não pode cobrar político. Onde que já se viu, numa democracia, você não poder cobrar político? Aí se resumiu a isso, né? O Bolsonaro tentou pegar, não conseguiu. Eu já imaginei ali na hora que coisa boa não era, né? Ele ia querer pegar meu celular para quê? Para mandar um beijo para o meu público? Um beijo aí para o público do questionador aqui, ele está me fazendo uma pergunta excelente. Não, ele ia quebrar, na minha opinião, né? Porque um pessoal no dia seguinte que eu fui lá estava falando, não, ele queria pegar seu celular, era só para conversar com o teu público. Aham. Eu que não quis pagar para ver, né? Aí sai correndo já lá, falando, isso aqui é uma live, meu irmão, sai daqui, eu vou pegar o nome de vocês, vocês vão ver isso. E deu no que deu. Aí no final das contas ele viu que a conduta dele foi um total papelão, que ele errou completamente dentro da própria ideia de campanha dele, que é passar uma imagem mais pacífica agora. Aí ele me chamou, na verdade não foi nem ele que me chamou para conversar, ele aceitou o meu convite, eu fiquei insistindo. Pô, presidente, já desliguei o celular, conversa comigo aqui, dá para ver no vídeo completo da Globo lá, que ele já estava indo embora de novo. Aí ele aceita, a gente troca uma ideia, coloca ele contra a parede, não deu tempo de falar sobre tudo, mas deu tempo de falar sobre muita coisa. Você conseguiu ele dizer para ele que você queria? Sim, como eu falei, não tudo, mas falei muita coisa importante, como, por exemplo, em relação à bandeira mais importante que eu acho que o bolsonarismo traiu, que era o combate à corrupção. O cara simplesmente ele afundou a Lava Jato, que foi a operação mais importante nesse país aqui para pegar corrupto de verdade. O cara legalizou o escândalo mais grave da política internacional, talvez. Aqui do Brasil, com certeza, que foi o mensalão. O cara legalizou em orçamento secreto isso e hoje passa pano para essas questões. Então, eu questionei ele, por exemplo, sobre a delação premiada, que na Lava Jato que nos permitiu pegar os grandes corruptos aí do país, da cúpula dos partidos políticos e da cúpula das grandes empresas aí. Aí ele limitou isso. Aí ele sabonetou e não respondeu. Aí ele já, você quer falar também sobre orçamento secreto? Claro, o senhor legalizou um mensalão. Tal. Aí ficou sabonetando também, dizendo que vetou, sendo que é mentira. Ele sancionou, ele só reajustou o valor ali do primeiro ano. E todo ano tem uma votação de orçamento. Então, cada novo ano ali, por 3 vezes até agora, pela quarta ele vai com certeza fazer de novo,
mas por 3 vezes ele sancionou orçamento secreto. Começou com 16 bilhões do dinheiro do contribuinte e hoje está em 22, a questão do Centrão também por aí. Wilke, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem ainda é bolsonarista, porque a gente houve um movimento, né, ali em 2018, muita gente houve um movimento ali em 2018, muita gente votou no Bolsonaro para evitar a volta do que seria o petismo, né? Hoje, você considera que essas pessoas elas cometeram um engano? Eu acho que não as pessoas em si, porque o que se fala sobre o bolsonarismo também é que ele representa um estelionato eleitoral, né? No sentido de que ele te enganou com propostas boas, ele enganou a população brasileira em diversos sentidos, como alguns que a gente está conversando aqui, combate à corrupção, fazer coisas diferentes da esquerda mesmo, no sentido assim, de promover reformas para que esse país, de fato, melhorasse, principalmente reforma administrativa, tributária e política, e a da Previdência, né, que foi a única que ele fez aí nas coxas, vamos dizer assim. E essas pessoas que votaram nele, com certeza foi em completa boa-fé, assim, de, poxa, inclusive é o que me entristece hoje, porque esse pessoal que representava uma direita de verdade naquela época dizia, pô, se ele errar, se ele for mal, se ele não for isso que ele está prometendo, a gente tira. Mas isso não aconteceu, os caras se tornaram petistas hoje de verde e amarelo, idolatram o seu político de estimação. Mas, com certeza, ali no início, pelo menos, de muita gente de boa fé que votou nele, foi numa ideia assim de, poxa, esse cara de fato representa mudança, porque por mais que ele tenha estado lá 28 anos como deputado federal e falado muita merda, ele pelo menos tentava ser antissistema. De fato, dava para você extrair dele isso assim, tipo, ele não fez nada, ele é antissistema, ele tenta fazer alguma coisa, e agora, de fato, a gente está tendo a oportunidade de dar para um cara desse uma posição importante. Então, eu acho que as pessoas foram enganadas. Agora, quem hoje se mantém bolsonarista é quem diz. Pois é. Quando a gente fala, por exemplo, de uma das principais bandeiras, né, dele durante a campanha, que era o combate à corrupção, e a gente percebe que, além de escândalos de corrupção no governo dele, ele ainda criou um mecanismo para esconder corrupção dos filhos, da família, sigilo. Essas pessoas que ainda estão com o Bolsonaro, o que você imagina, ao que elas se apegam quando elas defendem o Bolsonaro? O que você acha que acontece com essas pessoas? É uma representatividade pessoal, não política, não por ideias. Elas veem assim no Bolsonaro um cara que é do povo, que é gente como a gente, que erra como todos erram. Mas isso é inadmissível para alguém como ele. Mas eu acredito que, na posição que ele ocupa, né? Eu acredito que esse seja o sentimento das pessoas que ainda o apoiam. Aí ele vai ali numa churrascaria simples, no cartão corporativo ele mete gasto absurdo ali, que dá mais do que de um Temer, só em 2 anos que o TCU apoiou. Aí mete um sigilo de 100 anos com os apoiadores dele. Ele vai no churrasquinho de gato da esquina ali, come lá, se suja de farofa inteira, aí o pessoal, olha o nosso presidente como é humilde, como ele nos representa, como ele é gente como a Eu gente. só vou pedir Isso é para o você suficiente voltar um para essas pouquinho isso pessoas. aí, porque falhou nossa internet. Você estava explicando que ele vai na churrascaria, come churrasquinho, porém, fala para mim de novo esse trecho. E, de forma geral aqui, ele gasta milhões no cartão corporativo e coloca sigilo de 100 anos para que ninguém saiba com que de fato ele gasta esses milhões. O TCU apurou que em 2 anos ele gastou mais do que Dilma e Temer, só que aí para acenar para os apoiadores dele, para ele fingir que ele de fato é do povo, por mais que ele não respeite o dinheiro público e gaste um absurdo, aí no final de semana ele vai no churrasquinho de gato da esquina ali, comer o churrasco com farofa lá e se sujar inteiro. Tipo, para passar uma imagem assim de, olha como eu sou do povo, olha como eu represento vocês, eu sou gente como vocês, eu sou só um humano imperfeito aqui na presidência que está tentando, mas ele não está tentando, só que como a maioria das pessoas não acompanha política, e por isso que eu faço esse trabalho de ir lá conversar sobre o que de fato acontece na política, para ver se eles se tocam, para eles é suficiente assim essa imagem que o Bolsonaro passa. Ele é um cara antissistema tentando fazer a parte dele, sendo que hoje ele é o sistema que tenta fazer a coisa. Wilke, o que você acha que vai acontecer agora nas eleições de 2022? Qual é o cenário que você vê se consolidando? Eu acho que ele continua ganhando força aí, ele está acertando nessa narrativa que ele está construindo
de se mostrar como um cara mais pacífico agora e tal, que não vai atentar contra a democracia, por mais que ele continue flertando, como foi ontem na sabatina do Jornal Nacional, né? Perguntaram para ele se ele daria golpe e tal, aí ele disse, não, se as eleições for justas, eu vou respeitar o resultado das eleições. Então, o que é justiça na cabeça dele, né? É subjetivo? É o parâmetro que é justo para ele? Então, ele flerta, mas ele está ganhando força assim na sociedade civil de forma geral, com essa narrativa que ele está construindo agora, tentando se mostrar um cara mais pacífico. Ontem mesmo ele estava pianinho lá na sabatina, né? Mas eu acho que ele ganha força, eu acho que infelizmente ele consegue se reeleger, por mais que as pesquisas mostrem apontamentos aí em outro sentido, né? Eu acho que infelizmente ele consegue. Mas independente do que a gente tiver aí, Lula ou Bolsonaro, eu acho que além de, dentro da minha ideologia, eu pessoalmente perder, porque eu acho que eles são péssimos ideologicamente para o país, porque só fazem coisas ruins, a sociedade brasileira, de uma forma geral, vai perder, porque muita gente vai acreditar ali no sentimento anti-Bolsonaro ou anti-PT, votando em um ou em outro, assim, é a luta do bem contra o mal, mas no final das contas, como a Dilma já disse num discurso enrolado, ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder no final das contas. Wilker, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma decisão a ser tomada. Se você sabe que a decisão está entre dois nomes, o que você, Wilker, vai fazer? Porque percebe que dessa vez você não está, seu voto não está suspenso. Você vai poder votar. O que você Sim. vai fazer, já que você é inteligente como você é, entende que um voto branco, um voto nulo, não contribui para mudar esse cenário. Então, só quem pode mudar esse cenário somos nós, que somos eleitores. O que você vai fazer diante da urna? Entre duas péssimas opções, eu acho que é mais grave você se comprometer com qualquer uma delas, sendo que ambas vão destruir o país. Na minha opinião, é isso. Você acaba se tornando cúmplice quando você dá ali um voto de confiança para alguém que não é confiável. Claramente não se dá para, nessa altura do campeonato, se confiar mais em Lula ou Bolsonaro. O Lula, Então, para se você nem pensar. Jamais, mas de jeito nenhum. Assim, o nível... o pessoal gosta de conversar comigo sobre isso lá, né? Que eu estou sendo isentão. Olha o nível de trabalho que eu faço, eu tenho que ser ouvido, eu tenho que ouvir ser chamado de isentão ainda. Aí o pessoal fala, você está querendo se isentar, entre Lula e Bolsonaro, você vota em terceira opção. Eu coloco uma terceira opção aí que seja cortar a minha mão, então, que aí eu voto por cortar a minha mão, cara. Eu fecho o olho e falo, vai lá. Aí eu não vou me comprometer. Quando a gente tenta ser coerente, não faz sentido a gente se comprometer com aquilo. E na nossa visão, pela própria realidade política do país, a gente já experimentou os dois. O Bolsonaro está aí há 4 anos destruindo o país e o Lula destruiu por 8. Então, não tem condição alguma, na minha visão, de a gente votar em um desses dois. Então, num primeiro turno, o nome que tiver mais força ali, tiver em terceiro lugar e tem alguma possibilidade de ir para o segundo turno, eu vou votar com toda a crítica do mundo, porque para mim nenhum dos nomes são bons, mas eu votarei só porque nunca esteve no poder, pelo menos. Então é mais fácil de ser oposição depois. Votaria só por essa questão aí, por mais que ideologicamente eu pense completamente diferente dele. Praticamente tudo. Você conhece outras opções? Por exemplo, ali mais direita tem o Felipe Dávila. A gente até entrevistou ele aqui. Votaria, por exemplo, o Felipe Dávila? Só se ele representar uma força política de terceira via com capacidade de ir para o segundo turno também, porque eu não sinto que ele me representa, por mais que se levante essa bandeira dele como um cara de direita, não acredito que ele me represente também. Wilker, eu sei que você já recebeu convites e hoje a notícia é que você estaria entrando para o MBL. É verdade? Eu não estou, de fato, no MBL ainda, mas em todos os vídeos que eu gravava, e eu faço uma metodologia parecida com que o MBL adota e tal, o pessoal sempre me questiona, é do MBL, né? É do MBL, não sei o quê. Aí eu sempre deixava claro que eu não era do MBL, nem sou ainda, mas que eu tenho uma afinidade ideológica. Eu acho que a gente pensa muito parecido em termos de ideologia política. Acredito que eles se mantiveram como um dos únicos movimentos de verdade dentro da política com coerência, que estão tentando combater ambos os lados que estão errados, como eu combato também. E surgiu o convite, o Kim Kataguiri me ligou, eu já falava com o Arthur há algum tempo, já Ele te conhecia deu o as trabalho. boas-vindas nas redes sociais. O Kim Kataguiri te deu as boas-vindas nas redes sociais. Essa eu não cheguei a ver ainda. Eu sei que o MBL, a página do MBL, me fez um convite. A gente não tem essa informação indireto. aqui? Que o Kim Kataguiri deu boas-vindas para ele? Aonde? Qual foi a plataforma?
no Twitter. Essa eu não cheguei a ver ainda, vou até dar uma olhada depois. O que eu vi foi que o MBL, Eu a acho que você página já está deles... dentro do MBL e não está contando para a gente aqui, exclusivo. Não, mas se eu tiver, eu estarei. Isso é um fato. Futuramente eu estarei, porque eu acredito que a gente tem que aglutinar força com quem realmente pensa como a gente. É o que o pessoal gosta de ficar me criticando lá, porque eu me apresento quando me perguntavam mesmo, você é do MBL? Eu sou só um cidadão comum tentando fazer a minha parte. Foi o que eu sempre falei para o pessoal. E continuarei sendo, por mais que eu passe a integrar algum movimento e tal. Mas eles ficavam me perguntando, mas você só critica, você está querendo alguém perfeito, não sei o que, não sei o que lá. Não é isso, né? Só que é o que eu sempre disse para eles também. A gente tem que procurar um custo-benefício das coisas dentro da política. Esse cara está nos gerando mais benefício, esse movimento, esse partido político, do que custo. Ele está funcionando bem para a sociedade dentro daquilo que ele se propõe. Eu sou dessa linha. Então, como a gente tem hoje assim um cenário ruim, com péssimos nomes, eu acredito que a gente tem que aglutinar força dentro de uma linha ideológica de quem pensa diferente para construir nomes bons, pelo menos para 2026. Eu acredito que na minha linha ideológica eu me identifico com o MBL e se de fato surgir a oportunidade de a gente trabalhar junto, com certeza a gente vai fazer. Bem, então já temos aqui um indício não, né? Uma afirmação de que você pode não estar agora, mas estará, então quem estará, está. Wilker, a gente sempre encerra aqui o Incomoda com bate-bola. Então, eu vou falar palavras, nomes, e você vai dizer se incomoda você, e você pode falar o motivo também, por quê, tá? Tá. Tchutchuca do Centrão, te incomoda? Não, porque a gente tem que dar nome às coisas sem medo da repercussão. Assim. Então, se o Bolsonaro, no final das contas... o quê? Eu estou te perguntando se a figura Tchutchuca do Centrão te incomoda. A mim, não, mas incomoda muito político safado que é Tchutchuca do Centrão. Fui bem agora? É para responder assim. Esse termo, você viu o quanto esse termo viralizou, virou até música, né? Virou Sim, meme virou tudo. em todos os espectros ideológicos, todo mundo usando. Você esperava que fosse render dessa forma? Não, em algumas oportunidades ali, quando os bolsonaristas se inflamavam comigo e tal, eu já cheguei a chamar alguns de Tchutchuca do Centrão. Assim, na linha de como o Zeca Dirceu começou a falar lá atrás e levantou esse termo dentro da política, né, com o Paulo Guedes ali. Ele, você é tigrão com banqueiro, com com pobre e povo, tal. trabalhador. Você é tigrão com trabalhador e tal, mas com banqueiro você é tchutchuca, não sei o que. Aí eu falava algo parecido nessa linha com o pessoal lá. Você quer pagar de tigrão aqui para mim? Mas você é tchutchuca do Centrão porque você está apoiando um cara que é do Centrão. O Bolsonaro se entregou para o Centrão. Então para de pagar de brabo aí, porque você é tchutchuca do Centrão. Então. Só que aí com o Bolsonaro, como ele é o pai da criança, né, no final das contas, ele é de fato tchutchuca do Centrão e surgiu ali como uma forma de eu tentar alugar um apartamento na cabeça dele, né, e conseguir com o tchutchuca. O Lula te incomoda? Muito. Demais. Demais, porque a gente não tem que suportar, enquanto um povo que acredita no potencial desse país, alguém que é claramente corrupto. O cara hoje é um descondenado, mas o processo dele, o fato de ele ter sido anulado, não significa que ele é inocente. Existem mais de 18 provas só no processo principal do Triplex que apontam que o Triplex era dele, que aquilo era uma contraprestação pecuniária em razão da corrupção que ele causou para esse país aí, poluir com a Odebrecht. Mas você percebe que se os processos foram anulados, e eu não tenho uma decisão judicial sobre um possível processo, tudo, nada está concreto, você ainda assim considera que ele é um corrupto por conta disso aqui que eu, né, como você mesmo está dizendo, que existem provas, mas não existe mais uma decisão judicial. Ainda assim, para você, ele é corrupto. Hoje eu tenho que dizer, na minha opinião, porque efetivamente, então, a condenação dele foi anulada. Então, em termos jurídicos e judiciais, ele é como se tivesse deixado de existir aquele processo e aquela condenação que o considerou corrupto. E um cara que cometeu também lavagem de dinheiro. Mas, na minha opinião, ele é corrupto e as provas elas não deixam de existir. Por exemplo, os contratos ali com a Odebrecht, são provas
que você não pode fechar os olhos para aquilo. Por mais que tenha sido anulado o processo como um todo, aí vai tudo junto, a prova continua lá, ela existe. Os relatos das testemunhas que levaram ele para fazer inúmeras visitas no triplex, que dizem ali que a reforma que se promoveu lá só se faz para quem de fato adquiriu o imóvel, isso não deixa de existir. A gente não pode fechar os olhos para os fatos, e isso é um fato. O que aconteceu foi só uma jogada jurídica, como se adora fazer juridicamente nesse país. Mas isso é um erro, é imoral. Por mais que legal a gente possa apontar ele de fato como corrupto hoje, moralmente, pelas provas aí, é inegável. Sérgio Moro te incomoda? O Sérgio Moro, ele me incomoda com as condutas que ele tem adotado hoje, mas era um cara, o único para quem eu daria um voto de confiança. Se ele fosse o candidato, assim, com sentimento de representatividade. Se ele fosse candidato hoje, eu votaria nele para a presidência, acreditando que ele poderia, de fato, fazer um bom trabalho. Mas as atitudes que ele tem tomado aí, errando bastante dentro da política, procura acreditar que seja por inocência política, que ele não tinha esse traquejo, mas tem me incomodado. Por exemplo, a última de eu ver que ele está... Para o pessoal ver como eu não tenho político de estimação, como gostam de ficar falando aí, eu sou humorista e não sei o que, eu votaria nele porque o custo-benefício dele para mim é melhor. Mas ele, por exemplo, estar usando o fundo eleitoral, que eu sou absolutamente contra hoje, é um erro tremendo. Eu espero que ele consiga corrigir isso daí e se alinhar de novo ao que ele representava pelo menos. O Wilker incomoda quem? Todo corrupto que está na política nesse país aí. E eu serei uma pedra no sapato de vocês enquanto tiver aí condições de estar fazendo o trabalho que eu faço. Porque eu acredito que cada cidadão tem que fazer o seu papel para que esse país melhore. E eu coloco isso aí a 10ª potência para mim. Todo incômodo que eu puder causar político safado, Você seguirá sendo uma pedra no sapato onde quer que você esteja, é isso? Isso, para gente safado dentro da política. Wilker, a gente agradece. Obrigada por ter topado. Foi legal conhecer você, ouvir você, né? Ouvir o que é que te levou a criar esse termo Tchutchuca do Centrão, que viralizou na semana passada, e que eu acho que ainda vai continuar rendendo muito nessas eleições. Obrigada, Wilker. Entrou para a história, de nada, de nada. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder conversar com o povo aí do nosso querido Pará, né, da onde eu vim. E estamos juntos. Estou aberto aí para qualquer nova oportunidade que vocês queiram conversar. Vamos Legal, seguir Wilker. fazendo nossa parte. Eu quero saber o que você achou dessa entrevista com o Wilker. Conta aqui pra gente. Tchau, tchau, até a próxima.